Olá, meus caros. Meu nome é Ricardo Martins, sou advogado criminalista e professor de Direito Penal e Direito Processual Penal. E hoje eu vou fazer a resenha com os jovens criminalistas. Nós vamos bater um papo sobre o início da advocacia criminal. Hoje, como convidado, nós temos a doutora Ana Paula Araújo de Mello, a doutora Denise Lustosa e o doutor Douglas dos Santos. Eu quero agradecer desde já a presença de vocês. É uma honra, né, poder fazer esse podcast com advogados da envergadura aí de Vossas Excelências, tá certo? Muito obrigado. Vamos lá. Eu vou direto às perguntas, tá? E eu não sei se vocês preferem se apresentar inicialmente, falar algumas palavras sobre vocês, talvez ficaria um pouco melhor. Vamos lá, vamos começar então com a doutora Ana Paula. Vamos lá, fala um pouquinho, quem é você, doutora Ana Paula? Olá, boa tarde a todos, boa tarde, doutores. Muito obrigada pelo convite, doutor Ricardo. É um privilégio, né, estar aqui com vocês hoje para abordarmos temas do direito criminal e eu creio que vai ser muito proveitoso para nós compartilhar experiências. Bom, eu tenho 25 anos, atuo na área criminal, fiz a especialização na área criminal, meu escritório fica aqui em Osasco mesmo. E tenho compartilhado também um pouquinho da minha rotina nas redes sociais, com outros colegas, e espero contribuir aqui também. Bacana, obrigado. Vamos lá, doutora Denise Lustosa. Boa tarde. Em primeiro lugar, é uma honra estar aqui participando desse podcast. Sou advogada criminalista há 2 anos e tenho escritório em Osasco também e atuo na área criminal. Bacana. Vamos lá, doutor Douglas dos Santos. Boa tarde a todos, as doutoras, ao doutor Ricardo. Agradeço por esta oportunidade. Para mim também é um privilégio compartilhar aqui um pouco da vivência da advocacia criminal. Sou Douglas, advogado criminalista, tenho 29 anos e espero que possa contribuir aqui com o nosso bate-papo hoje. Ok, bacana. Então agora nós já conhecemos todos os nossos participantes de hoje, então vamos direto para o nosso debate, que é o que interessa, né? Então vamos lá. Vamos lá, a primeira pergunta que eu faço para vocês. O que fez vocês escolherem a advocacia criminal? Foi paixão, acaso ou falta de juízo mesmo? Fala um pouquinho para nós qual foi essa escolha de vocês. Bom, quanto a mim, eu sempre conto como testemunho de que o direito que foi direcionada a profissão, né, na área do direito por Deus mesmo, porque eu conheci realmente com profundidade quem seria Deus na faculdade de Direito, através de uma amiga, comecei a conhecer o Evangelho. E a partir daí, Deus colocou no meu coração essa missão especial, esse olhar, né, diferenciado para essas pessoas que estão presas, que passam por muitas injustiças. Então, colocou em meu coração mesmo o desejo de ajudar essas pessoas. Foi assim que eu escolhi a área criminal. Bacana. Doutora Denise? Na verdade, desde criança, sempre falei que ia fazer direito. Não sabia nem o que era, mas falava que ia fazer direito. E depois, durante a faculdade, veio a paixão pelo criminal. E eu gosto do criminal, assim, em todas as vertentes, tanto como advogada, como acusação, a parte policial. Então, eu sempre fui apaixonada pela área criminal e eu gosto de estudar direito penal e processo penal. Legal, bacana. E aí, doutor Douglas, conta para nós um pouco o que foi essa escolha sua. A minha escolha veio no decorrer da faculdade, sempre gostei dessa parte operacional, dessa loucura, delegacia, viatura passando, advogado se posicionando, e durante o percurso da vida acadêmica foi quando minha mãe sofreu uma injustiça muito grande na cidade do município de Carapicuíba, e ali despertou esse interesse que eu pensei, bom, se aconteceu com a minha mãe, provavelmente acontece com outras pessoas também, então eu preciso ajudar de alguma forma. Interessante, né? Todo mundo tem o seu propósito para escolher a advocacia criminal, né? Eu costumo dizer o seguinte, ninguém escolhe. Eu costumo dizer que o advogado criminalista, ele nasce criminalista. É difícil você ver, escolhi no decorrer. Não, na verdade já nasceu o advogado criminalista. Vamos lá. Próximo questionamento. Vocês lembram a primeira vez que vocês entraram num presídio como advogados? O que vocês têm a relatar sobre isso? Como que vocês se sentiram? Sim, eu me lembro. Foi bem engraçado, porque eu não tinha nem aquela carteira ainda, né, da OAB. Então, eu entrei com a minha certidão de que eu estava aguardando a confecção da carteira. Então, eu fiquei muito perdida, né? Primeira vez, não sabia nem onde se direcionar, que tinha que passar pelo scanner, não sabia nada disso. Aí, os funcionários perceberam que eu estava nervosa, que era a primeira vez, porque eu apresentei a certidão, principalmente. E aí, eles foram me auxiliando. Mas a primeira vez, aqueles portões batendo muito forte, tudo aquilo assusta, né? É uma realidade muito diferente.
Mas com o tempo a gente vai se acostumando e vai vendo que não é aquele bicho de 7 cabeças também que parece, né? Muitas vezes. É verdade. E aí, Denise? A primeira vez foi aqui no CDP de Osasco, inclusive. E você sai de lá com, acho que o corpo muito pesado, né? Porque é um ambiente muito sinistro, muito pesado. E o que fica na sua cabeça realmente é o barulho das celas fechando, assim, tranca, né? Das trancas. Fica, nossa, Mas assim, eu fui muito bem atendida lá. E por ser a primeira vez também dá aquele friozinho na barriga, mas os funcionários ajudaram bastante. Ah, legal, legal. E aí, Douglas? O meu foi São José do Rio Preto, né? Uma experiência também, eu estava com a certidão e estava acompanhado de um colega advogado, quando ele falou assim, bom, vamos aproveitar para você conhecer. E confesso que também senti um pouco de susto, ver aquelas trancas batendo, os presos passando perto da gente, e eu ficava um pouco assustado, mas depois também eu descobri que não é um bicho de 7 cabeças. É isso aí. Eu costumo dizer o seguinte, né? É igual o médico que entra no hospital, né? No começo, né? Mas quando a gente entra no hospital, a gente nunca se sente legal, né? No hospital, né? Um ambiente pesado. Mas depois acaba sendo normal, né? Para o advogado, com o passar do tempo. Vira ele já rotina. Eu já tive muitos casos de alunos meus que eu levei para me pediram para conhecer o estabelecimento prisional. Eu levei, escutou o barulho da tranca, depois me ligou, falou, professor, eu vou pro tributário, eu não quero saber mais da área criminal, não. Desistiu. Acabaram de desistir da área criminal, nunca mais entraram em contato comigo. É verdade. Realmente, o barulho da tranca é algo que fica na nossa cabeça, né? Vamos lá. Qual foi o primeiro cliente na área criminal e qual foi a experiência de vocês? Vocês lembram do primeiro cliente ou não? Sim, eu me recordo. Inclusive, ele está comigo até hoje. Eu atuei no processo de conhecimento, estou fazendo agora o processo de execução. E foi um caso de roubo de carga. Foi condenado, todas as minhas teses defensivas não foram acolhidas, mas ele confia em mim até hoje, tanto que eu continuo prestando serviços para ele. Mas em breve vai para o regime aberto. Mas foi um caso bem engraçado, porque eu não tinha... quando eu consegui esse primeiro cliente, eu não tinha ainda a minha carteira. E só que a família já confiava em mim. Eu falei, então vou fazer com um colega, né, já formado. E eu precisei envolver uns 3 colegas, mais ou menos, para conseguir fazer a audiência, conseguir fazer tudo. E aí só depois que eu comecei a ajudá-lo, principalmente no processo de execução. Legal, bacana. E você, Lina? O meu caso foi bem legal também, porque a mãe tinha um filho preso e chegou um jumbo com drogas no presídio. E aí ela teve que prestar depoimento na delegacia. Por fim, o inquérito foi arquivado. Mas foi a minha primeira vez na delegacia. Não estava com a carteira, estava com aquela certidão no papel ainda, mas o policial também não pediu. E foi fantástico, porque a gente sai de lá com uma alegria de estar trabalhando, de já estar na área, de estar atendendo, de estar falando com o escrivão, de estar conversando com o delegado. Então, foi muito legal. Legal, bacana. A experiência. E aí, Douglas? Lembra? Lembro. Foi uma fase de execução penal, onde que a mulher desse preso trabalhava junto com a minha mãe chegou a comentar com ela que eu era advogado, estava trabalhando na área criminal, então ela entrou em contato comigo, a mãe também entrou em contato comigo, e tem um carinho assim pela família até hoje, e foi uma experiência sensacional, a qual foi o primeiro caso que eu consegui pegar ali e demonstrei um bom serviço. Legal, bacana. É isso aí, os primeiros clientes sempre acabam marcando a nossa carreira. Eu já tive vários clientes também que acabaram marcando aí a trajetória profissional. Vamos lá. Vocês, no início, quando vocês se formaram, vocês chegaram a pensar em atuar em uma outra área ou não? Já de início já falar, não, é isso que eu quero, advocacia criminal? Ou vocês atuam com alguma área paralela? O que vocês têm a dizer a respeito disso? Bom, eu particularmente, assim que eu terminei a faculdade, resolvi iniciar a pós-graduação lá na EPD. Já conheci colegas criminalistas ali, fui me envolvendo na área e não me interessei, né, em fazer outra especialização em outra área. Mas atualmente, lá no escritório, eu pego sim outros casos em parceria com outros colegas e me sinto realizada da mesma forma. Bacana, lógico. Eu costumo dizer, o fato de você pegar um caso ou outro em outra área não te faz menos criminalista, né? Isso faz parte do jogo. Até porque o advogado, quando ele se forma, ele é advogado em qualquer área. É que eu costumo dizer que a especialização é o caminho do sucesso do advogado. Mas o advogado, ele é advogado em qualquer área. E você, já chegou a pensar em uma outra área? Como advogada, não. Só área criminal. Hoje eu atuo também na área da família, com guarda, pensão, divórcio. Antes de me formar em Direito, eu me formei em Recursos Humanos, então eu fiquei um bom tempo na área trabalhista, atuando como preposta. Tá. Mas como advogada, não. Só criminal e família. Criminal e família. E você, Douglas, chegou a pensar em atuar em uma outra área? Não. Somente na área criminal mesmo. Só na área criminal. Bacana.
Vamos lá. E me fala uma coisa. Vocês tiveram algum mentor durante a vida acadêmica de vocês, depois da formação? Alguém que auxiliou vocês no início da carreira? Alguém que foi inspiração para vocês? Olha, os próprios professores, né, da faculdade de Direito Criminal, os professores da pós-graduação, me inspirei bastante. Coordenador do curso lá da EPD, que é o Fernando Magri. E também os colegas que eu fui conhecendo, né, na OAB de Osasco, advogados também das redes sociais, inclusive eu comprei um curso, né, daqueles de como iniciar na advocacia criminal. Então, todos esses contribuíram muito, inclusive o doutor também, né, Ricardo bacana, Martins. Obrigado. E você, Denise? Eu compartilho da mesma opinião da Paula. A gente começa com quem nos inspira, primeiramente, são os nossos professores da faculdade. O doutor, as nossas amigas, a Paula, a Vanessa, a Kemi, que estão aí na área já primeiro que eu. E, assim, se a gente for falar, é uma lista de pessoas, né, que a gente se inspira. Mas, inicialmente, sim, os nossos professores da faculdade e algumas pessoas das redes sociais. Tá. A rede social influencia bastante hoje, né? Legal. E você, Douglas? Sim, eu tive 4 pessoas, inclusive um foi o seu aluno, o Dr. Christian, né, ali o aluno da Unifiel, o Dr. Nugri Campos, a doutora Ingrid e o Dr. Ricardo Martins, né, dispensou comentários, por ser referência de advogado negro, foi aí que eu me inspirei e decidi seguir firmemente na advocacia criminal. Bacana, legal, fico lisonjeado. É isso aí, todo mundo tem um mentor. Eu tive uma pessoa que me inspirou muito no início da advocacia criminal, um grande advogado criminalista, que é o Dr. Mauro Otávio Nassif. É um grande advogado, eu gosto muito dele, é uma pessoa extraordinária, pessoa que tem um raciocínio jurídico, assim, fora do comum. Todo mundo acaba tendo um mentor. Bacana. É isso aí. Então, vamos lá. Então, esse foi essa é a nossa primeira parte. Então, só para conhecer vocês. Agora, vamos lá. Me fala uma coisa. Como que vocês começaram a advocacia criminal? Vocês já tinham sala própria? Vocês trabalhavam com outro colega? Vocês usavam o cowork, o home office? Como que vocês começaram na advocacia? Bom, eu iniciei em casa mesmo, trabalhando em casa. Quando era necessário, eu atendia na sala da OAB de Osasco, atendi também, assim, de tomar um café com o cliente, né, numa padaria e tudo mais. E só agora que eu consegui, né, montar o escritório, mas eu consegui tranquilamente trabalhar de casa. A gente faz tudo muito, né, de forma digital, atendimento ao cliente dá para fazer de forma digital. E foi dessa forma que eu comecei. Bacana. E você? Hoje eu tenho um escritório montado em casa e, quando necessário, um coworking, uma padaria, um lugar mais próximo do cliente, que ficar melhor para o cliente. Bacana. E você? Eu comecei também home office em casa, literalmente no meu quarto ali, somente no notebook, sem impressora, corria na Lan House para poder fazer todas as partes de impressões. Hoje eu alugo uma sala aqui em Barueri e assim vai fluindo. Legal, não, bacana. Hoje eu acho que eu costumo dizer que é o seguinte, né? Eu estava até conversando com a doutora Denise. A realidade da advocacia hoje em dia é outra, né? Eu acho que poucos advogados, até advogados mais experientes que eu converso hoje em dia, muitos não mantêm mais o espaço físico próprio. Muitos não mantêm. Trabalham com cowork ou parceria, porque assim, realmente o custo de um escritório físico ele é pesado. E às vezes talvez nem tenha necessidade, né? Porque se a pessoa tem a necessidade, tudo bem manter um escritório físico. Então acho que porque hoje o advogado ele pode ser advogado no Brasil inteiro. Né? Ele pode pegar processo em qualquer lugar, né? Porque o processo, a advocacia hoje é 100% digital. Então, o advogado ele tem que analisar realmente se vale a pena ele manter um espaço, porque os custos às vezes são pesados, e principalmente para quem está começando a advogar, né? Então tem que pensar realmente sobre isso. Vamos lá. Fala para mim, vocês conseguem lembrar o maior perrengue que vocês passaram na advocacia? Vamos falar da advocacia criminal, né? Vocês lembram de algum perrengue que vocês passaram? Não precisa ser necessariamente na ordem. Vamos lá. Você lembra? Eu me lembro, inclusive foi com a doutora Vanessa, a Denise conhece. Nós estávamos no fórum da Barra Funda, que o sinal lá é péssimo, né? Não sei se vocês já tiveram essa experiência. E aí nós fomos fazer, acho que uma audiência de custódia, alguma coisa assim. E ao mesmo tempo, assim, minutos depois tinha uma oitiva e um procedimento administrativo disciplinar. E a gente tentando achar um lugar para encontrar sinal para fazer aquela oitiva. E a gente com um monte de coisa na mão, computador na mão, bolsa na mão, tudo caindo, passamos bastante vergonha lá no fórum. Bacana, olha lá. Tá eu ainda não passei, assim, nenhum perrengue
Mas eu já passei um perrengue, assim, protocolando recurso. Ao protocolar um recurso, eu protocolei errado, mas deu tempo de refazer. E deu certo, no final deu tudo certo. Pedi ajuda aos universitários, deu tudo certo no final. Isso aí. E você, Douglas? Eu lembro que eu tinha esquecido de colocar a gravata para fazer a audiência e o magistrado falou para mim assim, doutor, te dou 15 minutos para você procurar uma gravata para você poder colocar. Nossa, E eu lembro que eu estava sozinho e encontrei com um advogado e falei se ele tinha como emprestar a gravata dele para eu poder fazer a audiência. E consegui. É isso aí. É por isso que hoje em dia o meu carro sempre tem um blazer e uma gravata, né? Eu tenho um interessante, há muitos anos atrás, acho que há uns 20 anos atrás, porque eu já tenho, esse ano eu completo 22 anos de advocacia. Eu fui fazer um júri no Fórum de Santana, no 2º Tribunal do Júri, e aí eu estava aguardando para o início do júri, e aí como eu tinha muito contato ali, fazia as audiências ali, eu conhecia os policiais militares, os escreventes, e aí eles falaram, ih, doutor, olha lá, o seu cliente tá chegando. E o meu cliente chegando para o júri completamente bêbado. Meu Deus. Completamente embriagado. Né? E aí o que acontece? Aí ele chegou, o juiz reparou a situação e o juiz deu uma bronca no réu, né? E eu achei até errado, porque ele deu uma bronca e o promotor também não gostou que deu a bronca no réu. Por quê? Nós nunca mais conseguimos fazer esse júri desse réu. Ele sumiu. Por quê? Ele era alcoólatra, né? Entenderam? Então, ele tomou aquela bronca, então ele ficou com receio, provavelmente, de voltar no fórum, né? Ele tinha um problema, ele era doente, era alcoólatra, mas um caso complicado, que o rapaz chegou para a audiência completamente bêbado. Nossa. Vamos lá. Vocês já passaram por alguma audiência, aquela audiência pesada, que você tinha vontade de sumir da audiência? Você lembra de alguma audiência assim? Olha, eu particularmente ainda não tive essa experiência, mas acredito que é por conta do tempo, né, de advocacia. Acho que uma hora vai acontecer. A audiência não, mas eu já tive que ir uma vez no DEIC e o policial começou a bater na mesa, começou a dar um show lá. E nesse momento a gente dá aquela respirada e fala, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Não foi necessariamente uma audiência, foi ostentação oral. Estava acompanhando um colega, Dr. Herbert, e ele, né, um caso sigiloso, ele falou assim, doutor, você consegue gravar? Eu falei assim, não é legal a gente gravar, mas eu vou tentar. E por ser uma questão sigilosa, não poderia gravar. Então eu coloquei o celular de lado, comecei a gravar. O presidente ali na hora interrompeu a ostentação oral e me deu uma bronca por conta disso. Tá. Complicado, né? Então, eu acho que hoje o direito, essa tecnologia ainda, né, nós temos muito que aprender, não nós, juízes, promotores, todo mundo tem que aprender muito com essa questão da tecnologia, né? Então, vamos lá. E vocês lembram da primeira prisão em flagrante que vocês acompanharam? Como é que foi? Tremedeira, nervosismo? Como é que foi? Como se portar? Como que foi essa primeira prisão em flagrante que vocês acompanharam? Foi um misto das duas coisas, né? Tremedeira e nervosismo, sim, por dentro, né? Por fora a gente consegue controlar e passar realmente aquela tranquilidade que a gente precisa passar para a família, né? Todo mundo tá esperando ali que o nosso trabalho seja feito, que a gente consiga ajudar da melhor forma possível. Mas até hoje eu tenho um arquivo próprio de passo a passo, né? Das coisas que eu preciso lembrar para poder atuar ali no flagrante. Então, na primeira vez que aconteceu, eu já tinha esse passo a passo montado, porque eu já tinha me preparado, porque a gente nunca sabe quando vai acontecer, né? O primeiro flagrante, a primeira audiência, então a gente já se prepara com antecedência. E aí, quando aconteceu, eu fui um pouco mais tranquila por conta disso, de já saber o passo a passo do procedimento, o que eu deveria fazer, o que eu deveria me lembrar, e usei esse arquivo, né, em Word, com todas as orientações. Interessante. Meu primeiro flagrante foi descumprimento de medida protetiva. Então, assim, foi suave. Eu também levo minha pastinha de flagrante, que tem vários requerimentos ali pronto, caso seja necessário. Então, foi tranquilo. Teve audiência de custódia, que eu também fiz no dia seguinte, e foi sossegado. O meu específico foi recentemente em Barueri. Foi um caso bem tranquilo também, eu só estava procurando o cliente que a família pediu. Só que nesse mesmo dia estava acontecendo um flagrante de um feminicídio muito forte e repercutiu. E a família, então, achou que eu era o advogado, né, do autor ali do feminicídio. E começou a criticar a reportagem, até que eu fui, me apresentei, falei que não era o advogado, mas ali eu senti na pele que o advogado, né, do autor ali ia passar. Entendi. Não é fácil, né? O flagrante, assim,
os alunos me perguntam muito, né? Eles se formam, começam a advogar e perguntam, professor, mas como que eu devo me importar numa delegacia de polícia e tal? Porque é o primeiro flagrante que eu vou acompanhar. Eu falo para os meus alunos assim, vocês vão fazer tudo e não vão fazer nada ao mesmo tempo. Só a sua presença na delegacia de polícia já muda tudo, completamente. Vocês não têm ideia. Olha, tem um advogado lá, o advogado está acompanhando. Então, vocês estão lá para preservar os direitos fundamentais dos seus clientes. Então, não se preocupam. Vai ser perfeito, você não vai. Não. Só de você estar lá, vocês não têm ideia a diferença que faz na condução dos trabalhos de vocês. E me fala uma coisa. Vocês já pegaram algum caso, assim, que vocês se arrependeram? Falaram assim, será que eu deveria ter aceitado esse caso mesmo? Será que não deveria ter passado isso para frente? Já se arrependeu de algum caso que você aceitou? Sim, comigo já aconteceu. Eu me arrependi porque era um cliente meio manipulador, sabe? Queria manipular o que você deveria fazer no processo, no trabalho, seguindo, né, o que ele queria. E aí, talvez pela inexperiência, eu ia cedendo em alguns pontos, mas hoje eu já entendo que não é dessa maneira, né? Que eu tenho que me posicionar, porque o trabalho que vai fazer sou eu, né? E eu que sei o que é melhor para o cliente. Tanto que depois a gente conseguiu absolver, mas depois ele foi condenado em segunda instância. Entendi. Aí já tinha saído do caso. Se arrependeu? Sim. Tá. Eu ainda não tive esse caso de arrependimento. Eu tive, mas não em razão da atuação, e sim para receber depois, né, desse cliente. Aí realmente é muito complicado. Isso faz parte do jogo, né? Faz parte do jogo. E como que vocês lidam com a pergunta, com a famosa pergunta dos amigos, dos familiares, e que eles sempre falam assim, mas se formou, você vai defender bandido agora? Né? Como que vocês se posicionam diante dessa situação? Olha, familiares nunca falaram assim, né, pra mim. Mas a gente escuta muito no dia a dia, assim, no Uber, né? Pergunta, nossa, mas como você tem coragem de defender bandido? Eu sempre explico o significado jurídico, né, da palavra defender. Porque defender juridicamente é resguardar os direitos, igual a gente está falando aqui, e não é apoiar, achar bonito o crime que foi cometido. Então, a gente tem que ficar explicando isso, mas é chato, porque deveria ser algo compreensível, né, pela sociedade, mas infelizmente não é. Não é, né? No caso os meus familiares nunca me fizeram essa pergunta, mas amigos sempre fazem, né, pessoas que acabam vendo a gente advogando. E eu acho que é por ignorância, e eu sempre falo, sempre deixo claro que eu defendo a lei, que seja cumprida a lei, é isso que eu defendo. É angustiante ouvir esse tipo de pergunta, porque a sociedade ainda ela não entendeu o posicionamento do advogado, a sociedade ela não tem esse pensamento educado, então ela confunde muito o advogado como se ele fosse o autor também da situação, e aí a gente sempre cai nesse clichê, você tem coragem? Sim, coragem eu tenho de defender, mas defender ele perante a lei, né? Isso não quer dizer que eu participei daquilo ou que eu apoio o que ele fez. Exatamente. É realmente uma situação complicada. E uma outra pergunta que eu queria fazer para vocês. Vocês atuam em casos de crimes sexuais, crimes que envolvam a dignidade sexual? Ou vocês recusam esse tipo de trabalho? Porque tem advogado que não aceita esse tipo de defesa em processo criminal. Qual o posicionamento de vocês quanto a alguém que é acusado de um crime contra a dignidade sexual? Eu nunca recebi nenhum cliente que tenha feito uma conjunção carnal, né, de fato, com algum vulnerável, assim, mas eu já peguei casos de atos libidinosos, né, então beijo, uma passada de mão em uma criança, e eu defendo, igual nós temos falado aqui, de acordo com a lei. Né? Então, a gente não pode confundir as duas questões, né? Pessoal, do que a gente acha sobre aquele comportamento, né? Que o rapaz fez com uma sobrinha, por exemplo, e como ele deve responder perante a lei de forma justa. Não é defender a conduta dele, né? Na verdade, é o direito de defesa que essa pessoa tem, né? Exatamente. Não é concordar com o que ela fez ou deixou de fazer. Até porque prevalece sobre ela o princípio constitucional da presunção de inocência, né? Precisa saber se essa acusação realmente procede, se tem prova a respeito do assunto, né? O que você acha? Eu já prestei consulta só nesses casos e eu não recuso nenhum tipo de crime, porque é o que eu falei, eu não defendo o crime nem o criminoso, eu defendo a lei, entendeu? Então, eu não recuso nenhum tipo de crime. Ok. E você, Douglas? Eu peguei, foram poucos casos, e um deles que me marcou bastante, a qual a gente defendeu de fato a mãe, né? Porque foi ali acusada de consentir, enfim,
da filha e outros quesitos, mas conseguimos comprovar a inocência dela e foi absolvida sumariamente. Ah, interessante. Crime sexual, quem milita na área criminal é uma realidade, né? Os crimes sexuais acabam chegando no escritório de advocacia. O advogado, lógico, ele não é obrigado a aceitar a causa, mas ele não pode fazer juízo de valor, né? Exatamente. Olha, eu não defendo você por causa disso. Não, na verdade, olha, você pode até recusar a causa, mas não pode, né, fazer esse juízo de valor, porque isso aí é antiético. O advogado pode até responder perante o Tribunal de Ética e Disciplina em decorrência dessa conduta. Tá? Me fala uma coisa, em que momento que vocês perceberam que o advogado criminalista não precisava saber apenas de direito penal e que ele precisava ter um conhecimento de outras áreas? Eu percebi, assim, no momento em que eu iniciei a prospecção de clientes, né? Eu já percebi que ia ter que aprender muito sobre marketing, sobre vendas, até um pouquinho de psicologia para poder lidar com os clientes, porque as emoções ficam muito ali à flor da pele, né? O cliente preso, família desesperada, todo mundo te cobrando, aquela pressão. Então foi nesse momento que eu percebi isso. Bacana. Quando a gente começa a advogar mesmo, que a gente vê que a gente tem que saber negociar, tem que saber, tem que ter jogo de cintura para lidar ali com o policial que é mais bravo, o outro que é mais calmo, com outros advogados combativos, com o juiz, com o promotor vaidoso. Então, assim, a gente percebe que há outras exigências além de simples conhecimento da lei. Nesse caso, eu costumo dizer que é vivendo e aprendendo, né? É totalmente diferente da faculdade. Então, quando você vai para a rua, quando você consegue, de fato, entender a sociedade, conseguir defender aquele cliente, é totalmente diferente do que você aprende na faculdade. Então, a rua ensina muito. Realmente é só na rua. É isso aí. E me fala uma coisa. Vocês conseguem separar bem o trabalho da vida pessoal e familiar? Ou vocês, quando pegam casos, alguns casos um pouco mais pesados, isso te abala emocionalmente? Ou você consegue separar bem as coisas? Como que vocês se posicionam quando você pega alguns casos um pouco mais pesados? No início, eu particularmente sonhava muito, né, com os casos. Eu acho que é normal. Mas hoje em dia eu já consigo separar melhor. Depois que eu tive uma compreensão mais ampla de que todo ser humano é pecador e todo ser humano erra, né, independente da gravidade do erro, qualquer um é completamente capaz de cometer um crime, do menor ao maior. Então, depois que eu entendi isso, que eu entendi que é algo da natureza humana, eu consigo levar com mais facilidade. Entendi. A gente sabe separar, mas é importante também espiritualidade, né? Fé, terapia, uma atividade física ali. A gente tem que cuidar da gente, da nossa mente, para não surtar com certos casos e certos descasos também. Sim. Da justiça brasileira. Sim. Depois de algumas terapias, hoje eu consigo ser um pouco mais frio, consigo separar as coisas, mas bastou um pouco. Teve um pouco de reanálise interna mesmo para poder hoje conseguir diferenciar as coisas. É isso aí. Eu acho que com o passar do tempo, né, eu acho que as pessoas acabam sendo mais técnicas, né, e deixando... Não que assim, lógico, nós somos seres humanos, nós temos sentimentos. Então, às vezes, nós pegamos determinadas causas que realmente, né, aquilo, a gente percebe que aquilo é algo grave, pesado, tem uma vítima ali, tem alguém preso, mas a gente tem que administrar. Eu sempre costumo falar para os meus alunos, eu sou um técnico da área jurídica, né? Porque as pessoas, muitas vezes, elas têm a mania de confundir a pessoa do advogado com a pessoa do réu. Na verdade, não. Quem praticou o crime foi o réu. Quem está sendo acusado do crime é o réu. Não tem nada a ver com isso. O meu trabalho é estritamente técnico, né? Se tem prova, se não tem prova, presunção de inocência. A gente nunca pode misturar as coisas. E não pode levar isso para dentro de casa. Eu dentro da minha casa, dificilmente eu comento com a minha esposa, por exemplo, a respeito da minha atuação profissional, né? Lógico, ela sabe o que eu faço, a minha atuação como advogado criminalista, mas eu não gosto de ficar comentando as causas dentro de casa, porque assim, separar uma coisa da outra, né? Até por uma questão também de ética profissional, porque é a intimidade de alguém que eu tô cuidando ali. Vamos lá, uma coisa que eu queria saber de vocês a execução da pena.
É uma coisa que muitos advogados eles têm dificuldade na atuação da execução da pena. O que vocês acham a respeito da execução da pena? Pinta cliente na execução da pena? Compensa atuar na área de execução penal? O que você tem para falar para nós sobre isso, Paula? Eu entendo que sim, tem muitas oportunidades nessa fase de execução da pena. Tem muitas questões de remissão, trabalho, estudo. Tem clientes também que já tentaram de tudo, né, em alguns recursos, e às vezes tem um direito ali que não foi reconhecido, que dá para entrar com algum instrumento, né, jurídico para tentar reverter aquela situação. Então, às vezes você traz, quando você identifica que realmente houve um erro no processo, você traz uma esperança, né, para aquela família, que pode ser alcançada aquela absolvição, até uma diminuição da pena. Então, é muito satisfatório trabalhar nessa área por conta disso, porque muitos estão sem esperança. Sem esperança, é verdade. É uma fase complicada. É uma área de bastante cliente, sim. Inclusive, eu me especializei nessa área com o curso da Fernanda Cruz, que foi até a Paulinha também. que me indicou. É um curso muito bom, que ensina você a fazer vários cálculos, vários pedidos. É uma área rentável, mas é uma área que a Defensoria Pública também é bem atuante. Então, é complicado também de fechar um contrato legal. Gente. Ao meu ver, é uma área sensacional para quem está começando, até mesmo para poder prospectar cliente, ter ali um bom giro financeiro, e tem muitos casos que aparecem, muitos casos mesmo. Bacana. Execução da pena, eu costumo dizer que é um mundo à parte dentro do processo penal, né? Eu sempre brinco, né, que muitas vezes a pessoa mais preparada para falar sobre execução da pena, sempre quando eu vou dar aula de execução de pena, eu estava até comentando, eu falo assim, olha, eu vou dar aula de execução penal para vocês hoje, mas a pessoa mais preparada para dar essa aula seria um preso, porque quem entende de execução penal, muitas vezes é o preso, né? E muitas vezes eu aprendo muito com os presos, né, com os familiares dos presos, porque assim, eles ficam estudando lá a lei de execução penal e tal, e eles acabam sabendo de muitas questões práticas sobre a execução da pena, que muitas vezes nós não aprendemos na faculdade, né? Nós temos aí o conhecimento teórico, mas o dia a dia, os requerimentos e tal, e eu percebo que o aluno, o advogado, principalmente o advogado recém-formado, ele tem muita dificuldade em lidar com os requerimentos administrativos na fase de execução de pena, né? Porque eles acham que tudo vai ser resolvido judicialmente. Não. E muitas coisas você vai fazer requerimentos. Hoje você faz muitos requerimentos na fase de execução de pena aqui em São Paulo via e-mail. Né? Muitas pessoas, eu vejo que muitos advogados não conhecem o CIMIC, né? Que é o departamento que cuida lá das questões administrativas dos presos dentro do estabelecimento prisional. E muitos requerimentos você faz diretamente ao CIMIC, muita coisa você consegue resolver ali, né? E isso você vai aprender no dia a dia, você vai aprender trabalhando, né? Batendo cabeça dali daqui, buscando uma informação, tá? Mas é isso aí. E me fala uma coisa, já puxando um gancho na execução da pena, que eu acho uma área muito interessante também, e os familiares? Eles ficam cobrando a visita lá no estabelecimento prisional? Doutor, mas o senhor vai visitar o meu filho, o meu marido e tal, né? Porque como é que vocês administram essa situação? Sim, eles cobram bastante, né? E aí, o que eu comecei a fazer, e a gente aprendeu também, né, no curso da Fernanda, tentar marcar atendimentos periódicos, né, até para não ficar essa cobrança da família, onde você vai passando tanto para a família quanto para o cliente o que está sendo feito no processo. Então, uma vez por mês ou a cada 2 meses, quando determinado procedimento demora mais um pouco. E isso eu percebo que tem deixado eles satisfeitos, sim. Entendi. No meu contrato eu já deixo claro que é uma vez por mês parlatório virtual. Parlatório virtual. A não ser que saia alguma decisão, alguma decisão relevante que eu queira passar para ele, para o preso, aí eu agendo mais de um, mas geralmente é um por mês. Entendi. Chega até a ser engraçado porque quando a família visita, né, o preso, ela volta e fala assim, olha, ele pediu para você ir lá, para você poder conversar com ele, e eu imagino que seria uma situação, alguma coisa grave que deve estar acontecendo. Chegando lá, eu falo para ele, sua família pediu para você estar vindo aqui, aconteceu alguma coisa? Não, é porque eu quero conversar, quero distrair um pouco, tô me sentindo muito sozinho. Eu falo, não é possível isso, cara. Falei, eu não consigo ficar vindo aqui no momento que você quer, porque, né, tempo é muito valioso, a gente precisa trabalhar em outros processos também, mas se torna uma situação até engraçada. É complicado. Eu costumo dizer que a visita do advogado, ela é uma visita técnica, né? É uma visita técnica, né? Não é uma visita afetiva, né? Essa visita afetiva, ela faz parte da família que tem que fazer, né? Eu entendo, né? Eu tô com um caso agora, que inclusive o rapaz foi preso, não tem família.
né? Ele não tem família. E aquelas pessoas que conhecem ele não podem entrar, porque tem uma série de restrições para entrar, né? Se é pai, mãe, né? Se é filho, senão eles acabam. Apesar da LEP estabelecer que pode entrar amigos, a gente sabe que na prática é difícil, né? Eu sei até que existe um procedimento administrativo interno, que quando ele não tem familiar mesmo, a assistente social acompanha e é autorizada a entrada de amigos em casos excepcionais. É possível, tá? Mas a gente sabe que isso não é fácil. E o advogado tem que tomar cuidado também, né? Porque assim, como eu falei, a visita é técnica. Eu não vou ficar levando o recado, né, de família, disso. O advogado pode arrumar até problema, né? Exatamente. Levando esse tipo de recado. O advogado não é pombo correio. O advogado, a visita é técnica. Olha, o que o senhor precisa. Lógico, a primeira coisa que eu pergunto para o meu cliente quando eu chego no estabelecimento prisional é o seguinte: como que está a sua saúde física e mental? É isso que eu quero saber, essa é a pergunta. Agora, outro tipo de pergunta e tal, eu particularmente, eu não gosto desse tipo de visita. Não faço, eu até critico os advogados que fazem. Presta atenção que aí está fugindo a função da advocacia. E a chance de você arrumar um problema é grande, né? Mesmo. Né? Essa questão dos recados é até bom fazer uma alerta, né, para os jovens advogados, porque para eles, tem muitos advogados que fazem esse tipo de passar recados, até mesmo de marcar videoconferência específica, mesmo quando tem outro advogado no caso, e não é bom para nós, a gente pode ser envolvido em algum procedimento, algum processo. Sim. Tem que ser bastante eu costumo firme. dizer para os meus alunos, a linha tênue entre o advogado criminalista e o crime, ela é ali. Ó, o advogado, se ele pisar fora da linha, ele arruma dor de cabeça. E muitos familiares, às vezes, pedem também pra gente levar doutora, não tem como levar um maço de cigarro pra ele? Não tem como, tem que tomar muito cuidado o que tem lá com o que dentro. você vai levar pro seu cliente lá dentro. Então, assim, Exatamente. geralmente, primeiro que, assim, eu não levo. Sim. Como o senhor falou, é uma visita técnica. Mas, para quem leva, você mesmo tem que fazer a compra e você mesmo leva. Tem que tomar cuidado até mesmo com remédio, isso. porque você não Até sabe o mesmo que tem lá no remédio, né? Exatamente. E se tem droga, por exemplo, a pessoa, né? E no alimento, você falou do alimento, você que tem que comprar, por quê? E se tem um celular lá dentro, se tem entorpecente, drogas, tomar cuidado, porque eu já vi advogado arrumar problema com isso. Inclusive, acho que vale a pena também falar para o jovem advogado para tomar muito cuidado, porque às vezes a família passa um recado para ele, fala assim, olha, ele tem advogado, mas o advogado dele não fala com ele. Tem como você falar com ele? E o advogado, o novo advogado, ele entra em contato com o cliente, mas ele tem que tomar muito cuidado, porque ele já tem um advogado. Precisa entender o que está acontecendo para o advogado não ter contato. Exatamente. E isso é um erro muito grave que acaba acontecendo muito com os jovens advogados. Então é bom tomar cuidado com isso. Tá. Uma outra pergunta que eu queria fazer para vocês. E o habeas corpus? Vocês têm utilizado muito o habeas corpus? Vocês têm dificuldade para utilizar o habeas corpus? Vocês estão tendo bons resultados nos habeas corpus? Estão conseguindo liminares? Como que vocês têm manejado a utilização do habeas corpus? Eu tenho utilizado ele mesmo em casos muito urgentes, que realmente, como remédio, né? Como o próprio nome diz, que ele é um remédio para casos, assim, muito urgentes, em que a liberdade está envolvida. Liminar eu ainda não consegui, até hoje, em nenhum habeas corpus eu não consegui liminar, mas eu tenho conseguido, sim, alguns resultados positivos, principalmente no habeas corpus substitutivo de revisão criminal. Quando há uma ilegalidade ali muito gritante, a gente consegue o resultado. É uma peça importante, o habeas corpus substitutivo de revisão criminal. Eu usei uma vez, mas não deu muito certo, não. Tá mas vai dar certo. Vai dar certo. Eu tenho conseguido algumas liminares em razão mesmo de tráfico de drogas, né? Por aquela questão da quantidade, enfim. Tenho conseguido alguns, mas nem todos, porque ainda tem, né, desembargadores que é bem incisivo em negar. Tá. E é mais no STJ, eu particularmente consigo mais no STJ, porque o Tribunal de Justiça de São Paulo é bem difícil de trabalhar. Acho que a esperança do advogado criminalista é o STJ. Não, depende, sabe? Depende da Câmara que cai aqui em São Paulo, desembargador relator. Então, vocês vão acabar conhecendo o posicionamento, quando o habeas corpus é distribuído e tal. É um tribunal conservador, mas é um tribunal muito técnico também, tá? Sim. Então, se você souber usar essa técnica, você vai conseguir bons resultados. Eu, particularmente, já consegui ótimos resultados aqui no TJ São Paulo. Sim, consegui também no STJ, né? Principalmente no STJ, STF, sim, mas o STJ a gente acaba utilizando com muita frequência, né? Eu fico muito triste porque muitas vezes eles não concedem o habeas corpus, porque eles falam que
não é a peça adequada, que deveria ser o recurso ordinário constitucional, e acabam concedendo a ordem, mas concedendo a ordem de ofício, desmerecendo o trabalho do advogado. Eu sou um grande crítico quanto a isso, né? Porque se não fosse o advogado levar a informação lá, como é que eles iam conceder? Então, é muito triste isso. Outra questão que eu queria saber de vocês. E aí, e o tráfico de entorpecente? Chega muito cliente de tráfico de entorpecente no escritório? Como funciona? Vocês têm trabalhado, têm conseguido resultado na atuação dos processos por tráfico de entorpecente? O que vocês têm para falar a respeito disso? Olha, para mim chega alguns, a maioria primário, então a gente apresenta a tese de tráfico privilegiado e tem dado certo. Tem conseguido resultado, sim. Liberdade. Sim. Para mim, eu peguei um caso só de tráfico de drogas que eu prestei consulta, mas a família não tinha condição financeira, acabamos não fechando o contrato. Mas hoje eu estou me especializando em tráfico de drogas, fazendo pós-graduação com o Dr. Fabiano Lopes. E é muito boa a pós dele. E eu pretendo estar preparada quando esse caso chegar. Isso aí, pinta bastante. Né? Eu particularmente gosto muito, né, de atuar em casos de tráfico de drogas. Inclusive, se o doutor me permite, nós pegamos um caso junto, a qual conseguimos o habeas corpus do nosso cliente posterior à audiência, ele respondeu isso em liberdade, a quantidade era exorbitante. E o cliente está na rua, está feliz, tem uma nova vida, mas é um tipo de crime que eu gosto muito de atuar, o tráfico de drogas. Entendi. Realmente é uma das demandas, né? Grandes demandas da polícia e do Poder Judiciário, acaba sendo o crime de tráfico de entorpecente. Né? As coisas já melhoraram bastante do ponto de vista técnico, do meu ponto de vista, que hoje é visto com outros olhos. Né? Antigamente a pessoa era encontrada com um cigarro de maconha na rua, ela era encaminhada para o Carandiru. Entenderam? Então a coisa mudou bastante. Né? Hoje em dia tem a questão do tráfico privilegiado, que ele é um meio termo, né? Porque a questão do tráfico privilegiado o sujeito não é apenas um usuário, mas ele também não é um grande traficante. Então talvez não seja o caso de manter essa pessoa encarcerada. Porque e mesmo com o tráfico privilegiado, ainda a quantidade de pessoas encarceradas em decorrência de tráfico de entorpecente no Brasil é muito grande. E muitas mulheres, hein? Muitas mulheres encarceradas por tráfico de entorpecente. Tivemos alguns avanços legislativos em decorrência disso, porque nós sabemos que muitas vezes a mulher não é o pivô, né, da situação, muitas vezes é o companheiro, o marido, e ela acaba sendo utilizada aí para a realização do tráfico de entorpecente. Muitas vezes até levando droga dentro do estabelecimento prisional e acabam sendo encarcerados. Né? Então, quer dizer, é interessante do ponto de vista técnico essa questão do tráfico de entorpecente. Outra coisa que eu queria falar para vocês, e a audiência de custódia? Me fala uma coisa, vocês têm conseguido bons resultados? Qual a opinião de vocês a respeito da audiência de custódia por videoconferência? Né? Fala um pouquinho para nós a respeito da questão da audiência de custódia. Olha, nas audiências de custódia, tanto presencial quanto online, eu percebo que se nós, antes da audiência, juntarmos bastante documentos que comprovem ali residência fixa, trabalho fixo, filhos menores e o crime também, né? Não for de uma pena tão alta, não é tão difícil conseguir a liberdade provisória, mas quando o crime em si é muito grave ou teve envolvimento com arma de fogo, os juízes não querem saber se tem residência fixa, se é primário. Nas audiências de custódia que eu participei, os juízes já entram falando que quem vai decidir sobre a prisão foi o juiz que determinou a prisão. Então, por mais que você faça ali os seus pedidos, eles são ignorados. Por cumprimento, né, de mandado. Tenho conseguido alguns resultados, mas o que me pega muito assim na questão de audiência de custódia é que a família, quando ela te contrata, ela começa a medir você ali mesmo. Se o cliente sai, você é bom. Se o cliente não sai, você é ruim. Mas ali não é o momento de você colocar a técnica em jogo. Né? Ali é só para decidir se de fato ele vai responder aquele processo, né, em liberdade provisória ou não. E ali acaba limitando um pouco a atuação do advogado. Eu percebo o seguinte, eu falo aqui como professor e como advogado. O maior erro do jovem criminalista é querer discutir mérito do processo na audiência de custódia.
Isso tem até incomodado muitos juízes, né? Eu já vi uma situação, né? Um colega inexperiente, não era da área, foi fazer uma audiência de custódia e na audiência de custódia ela pediu a absolvição do réu, né? Que nem réu ele é, na verdade, né? Então, quer dizer, na verdade, ela não entendeu qual a finalidade, né? O instrumento ali jurídico, a audiência de custódia não tem essa finalidade. Tem a finalidade para saber se o sujeito vai responder o processo em liberdade ou não, se o flagrante vai ser convertido em prisão preventiva ou não. Então, tem que tomar cuidado com isso. Eu, particularmente, eu percebo o seguinte, no Brasil, às vezes eu percebo que o flagrante é convertido em preventiva pelo crime que o sujeito está sendo acusado. Não é nem se os requisitos, né? É a mesma coisa. O sujeito é preso em flagrante por roubo, né? Aí a família chega no meu escritório e fala, doutor, ele tem chance de ser colocado... Tem, mas eu já adianto para vocês que crime de roubo, a chance do flagrante ser convertido em prisão preventiva é muito grande. Mas é um tráfico. É primário? Não, pouca quantidade de droga. Então a chance de não converter é grande. Mas está errado isso, né? Porque, na verdade, o que deveria ser analisado no momento da decretação da preventiva são os pressupostos, requisitos e a hipótese de cabimento da prisão preventiva. Eu, particularmente, tenho sido um crítico da audiência de custódia por videoconferência. Por quê? Eu acho que a audiência não faz o mínimo sentido, uma audiência de custódia por videoconferência, sendo que o sujeito foi preso pela equipe policial, ele está dentro da delegacia de polícia e ele vai passar por uma audiência de custódia para saber se ele foi vítima de abuso de autoridade ou de qualquer tipo de coação ou agressão dentro da delegacia de polícia, acompanhado da equipe de policiais que efetuou a prisão dele. Então, quer dizer, eu tenho percebido que a audiência de custódia perdeu o seu sentido na prática. Então, quer dizer, quem é que vai falar, né, que foi vítima de algum tipo de abuso, algum tipo de agressão, do lado do policial que efetuou a prisão dele? Ninguém em sã consciência vai fazer isso. Então, o que eu percebo, a audiência de custódia hoje, na prática, ela virou pro forma. Entendeu? Então, para ser uma audiência de custódia dessa forma, no meu ponto de vista, é melhor não ter. Entendeu? Porque a audiência de custódia ela tem essa finalidade. Mas dá trabalho levar a pessoa presa até o fórum. Eu sempre costumo dizer para os meus alunos, viver em democracia, viver num Estado democrático de direito, dá trabalho. Não é fácil, mas a audiência tem que ter a sua finalidade. Agora, gastar o dinheiro público para fazer uma audiência pro forma desse jeito que está sendo realizado, no meu ponto de vista, eu entendo que não faz o mínimo sentido. Não sei a opinião de vocês. Tem algumas oportunidades que o advogado consegue, né, ir até a delegacia também, mas o próprio ambiente traz essa coação, né? Sim. Exatamente. E muitas vezes o cliente volta para a cadeia, né? Para a delegacia, aliás. E aí ele se sente coagido de falar a verdade. Exato. Eu já tive experiências de cliente meu relatar para mim que apanhou, enfim, que sofreu certos abusos. E eu falei para ele, relata isso na audiência, né, que é para o juiz ficar sabendo do que está acontecendo com você aqui. Mas ele, com medo, retraído, ele acaba não falando. Porque ele tem medo de voltar e aí acontecer coisas piores. Me fala uma coisa, vocês pretendem atuar no júri mais para frente? Vocês têm curiosidade? Estão estudando para isso? O que vocês pensam a respeito do júri? Sim, eu pretendo, inclusive eu e a doutora Kemi assumimos um caso de homicídio que ainda está na primeira fase, né? Acreditamos que vai ser levado a júri pelas peculiaridades do caso, então já estamos nos preparando. Já fiz um curso também lá do professor João Ricardo Batista, Rodrigo Alvarez, que acho que a Denise conhece, a gente gosta bastante. Conhece também? Conheço. Quer atuar no júri também, Denise? Sim, futuramente sim. E você? Eu sim pretendo atuar no júri, estou atuando em um, né? Está na primeira fase, atuando junto com o Dr. Ricardo, uma baita oportunidade que surgiu. Fui pego de surpresa, mas é aquilo, né? A gente precisa estudar, ainda que seja de uma situação de urgência. É isso aí. Não, o júri é importante. Eu acho que todo advogado deveria fazer pelo menos um júri na vida, né? E assim, eu vou ser bem sincero para vocês. Fazer júri é muito legal, eu já fiz muitos júris na minha carreira, mas eu vou ser bem sincero. Se você também não fizer nenhum júri, você não é menos advogado que ninguém. Vou ser bem sincero para vocês. Eu acho que é muito do perfil de cada advogado. Tem advogado que fala muito bem, tem advogado que escreve muito bem. Entenderam? Então, quer dizer, cada advogado tem o seu perfil. Mas é lógico, pelo menos um júri eu acho legal, pelo menos fazer durante a sua atuação profissional. E eu costumo dizer o seguinte, o júri, assim, quanto mais você fizer, melhor você vai ficar.
né? Com o passar do tempo, você vai aprimorando, né? Ok? E vamos lá. Me fala uma coisa. As redes sociais, né? O que vocês têm a falar do advogado hoje com as redes sociais, a postagem dos advogados nas redes sociais? O que vocês acham? Você acha que o advogado deve postar realmente coisas na rede social ou não? Ele deve ser mais discreto? O que ele pode fazer, o que ele não pode fazer? Qual a crítica que você tem de alguns colegas, a postura de alguns colegas nas redes sociais? O que vocês têm a falar a respeito disso? Eu entendo que as redes sociais é muito importante para nós conseguirmos alguns clientes, né? A família assiste bastante vídeos e buscam informações, né, em todas as redes sociais. Então, eu entendo que nós temos, sim, que estar presentes ali. Mas também não gosto, até já comentamos, né, doutor, sobre a questão de alguns colegas romantizarem e até fazerem muitas brincadeiras, achando legal, assim, o crime que foi cometido. Não gosto desse tipo de comportamento. Sim. Eu acho legal a rede social para prospecção de cliente, para você apresentar o seu trabalho, também acho bacana, mas pode ser um tiro no pé. Se você não souber usar, pode te prejudicar bastante também. Eu acho que é uma boa alternativa para você prospectar cliente, mas eu penso que deve ter um pouco de cuidado, até mesmo com cuidado com você mesmo, cuidado com a sua família. Entre essas questões também, o que me incomoda é muitos advogados vendendo muitos cursos e não sendo advogados atuantes realmente, que você sabe que tem um bom testemunho profissional para se dar. Então, acho que tem que ser uma questão híbrida, né? Vivenciar mais a advocacia e vender menos, que eu acho que o objetivo é você se posicionar. Eu concordo com vocês. Eu gosto muito de rede social, participo bastante, quem me segue sabe que eu posso, mas eu acho que o advogado tem que tomar um certo cuidado. Ele não pode se esquecer que ele é um advogado. Então eu percebo algumas coisas, a postura de alguns advogados, algumas advogadas, romantizando, como você falou, Paula, a atitude criminosa que o sujeito está sendo acusado. Não é por aí. A pessoa tem o direito à ampla defesa, contraditório, presunção de inocência, mas eu costumo dizer o seguinte: eu sou advogado criminalista, eu sou um fã do direito de defesa, mas eu não sou fã da impunidade. Eu acho que quem pratica crime tem que ser responsabilizado por isso. Sim. Ele tem o direito à defesa, todos os direitos fundamentais dele devem ser respeitados, mas infelizmente, se efetivamente ficar comprovado depois de tudo isso que ele praticou o crime, ele vai ter que ser responsabilizado por isso. Né? E o advogado ele tem que tomar cuidado com essa situação, porque por trás daquele sujeito que você está defendendo, tem uma vítima. Tem a família da vítima também. Então tem que tomar cuidado com isso. Você tem que respeitar a dor alheia, né? Então não pode sair o sujeito está lá sendo acusado de roubo, e aquela pessoa que teve o patrimônio, trabalhou tanto para ter o patrimônio e ele é roubado, a pessoa que foi vítima de uma agressão, de um homicídio. Não, tem que respeitar. Eu acho que a postura do advogado tem que ser diferente. Tem que tomar um certo cuidado também. A OAB agora está se posicionando no sentido de o advogado não ficar postando a respeito de casos concretos, tá? Tem que tomar um certo cuidado com isso, tá? Eu acho que essa é a tendência, né? Porque, assim, eu acho interessante, né? Porque ninguém posta as pancadas que toma na vida, né? Todos os clientes só postam as sentenças absolutórias e só postam os alvarás de soltura, né? E as pancadas que nós tomamos pelo meio do caminho, né? Olha, meu cliente foi condenado lá a 15 anos de reclusão, ninguém posta, né? Então, só que isso talvez, né, possa ser uma propaganda enganosa, né? E aí os clientes até percebem, né? Solta todo mundo e não me soltou. Exatamente, né? Então tem que tomar cuidado. Eu sou fã das redes sociais, mas tem que tomar um certo cuidado. Outra coisa que eu queria saber de vocês, e a inteligência artificial? Vocês estão utilizando a inteligência artificial? Estão gostando? Está ajudando o trabalho de vocês? Vocês não gostam, não querem saber da inteligência artificial? O que vocês pensam a respeito? Eu comecei a utilizar neste mês, na verdade. Geralmente eu sou atrasada, assim, nas coisas. Então, eu comecei este mês. Tô sentindo que ajuda bastante, sim, na questão do tempo. Porque, às vezes, nós temos muitas ideias e tem um certo tempo até a gente conseguir colocar aquilo em palavras, sim, né? Então, o chat GPT já adianta isso pra gente. Mas eu também tenho receio. Eu acho que a gente também não pode ficar com o cérebro preguiçoso. A gente tem que saber equilibrar. Ajuda bastante, mas vicia mesmo. Eu já tô usando há algum tempo. E, realmente, é ótimo.
ótimo. É justamente isso. Às vezes a gente não consegue colocar em palavras ali o que está ali dentro. E a inteligência artificial ajuda bastante. Bacana. Eu tenho começado a utilizar também recentemente. Percebo que em algumas questões ajuda bastante, mas aquilo que a doutora falou, eu tenho também esse receio para não deixar o nosso pensamento crítico, técnico, se tornar preguiçoso e deixar muito à mercê da inteligência artificial e deixar a atuação do advogado no dia a dia de lado. Ah, perfeito. Tem que tomar um certo cuidado. Realmente ajuda bastante, mas tem que tomar cuidado. É o que vocês falaram. O advogado não pode deixar de estudar, né? De ler, de pesquisar, porque senão depois perde sentido. Porque o que eu percebo é o seguinte: quando você vai montar o prompt, se você não tiver o conhecimento jurídico, não adianta nada você ter a inteligência artificial, porque você não vai saber o que você vai perguntar na inteligência artificial. Exatamente. Então tem que tomar muito cuidado. E não é 100% confiável tem também. O que ele que tomar entrega. cuidado. Então, Exato. jurisprudência, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado com isso. Eu ouvi dizer, né, que até alguns colegas já estão sendo advertidos, né, por juiz. Sim. Até outro Até dia. jurisprudência que não existe. Exato. Estão colocando. Foi inventada pela inteligência artificial e aí acaba tomando essas advertências. Então tem que tomar cuidado. Então é uma ferramenta importante, ela vai mudar realmente a realidade da advocacia de uma forma geral, mas tem que tomar cuidado para não, né, se tornar um preguiçoso aí, deixar de ler e tal, né? Porque eu costumo dizer que o advogado ele é o que ele lê, né? Se ele não lê, fica difícil. Me fala uma coisa, pelo que eu vi aqui, todos vocês começaram a carreira sozinhos, né? Dá para começar a advocacia criminal sozinho ou tem que começar junto com alguém? Qual o conselho que vocês dão para quem está começando a advocacia criminal? Eu comecei sozinha, não assim literalmente, né? Sozinho assim, sem familiar, né? Que já atua na área, sem padrinhos. Mas no meio do caminho eu fiz muita amizade, né? Então eu conheci muitos colegas e todos estávamos ali começando e falando, vamos pegar esse caso junto, vamos fazer uma parceria. Então eu tive vários parceiros e foi muito bom, porque a gente foi trocando experiência que cada um já teve no estágio ou em outro escritório. Então fazer parcerias nesse momento, né, do início foi muito importante para mim. Eu consegui desenvolver bastante. Bacana. Eu comecei sozinha mesmo. Mas tem sempre uns amigos aí mais antigos que a gente consulta. A Paulinha, que eu encontrei no meio do caminho, que de vez em quando eu dou umas perguntadas, né, Paula? E a gente vai se ajudando. Mas é assim mesmo, começar sozinha. Dá sim para começar sozinho, mas o essencial é ter a postura e a ética. Parceria sempre é bom, desde que você encontre um parceiro também que tenha a postura, que tenha a ética, mas dá sim. Bacana. Realmente dá para começar sozinho, sim. Mas tem que tomar algumas cautelas, né? Sim. Eu, particularmente no meu escritório, estou defendendo alguns advogados, jovens advogados, que por negligência profissional acabaram se envolvendo em questões criminais. Tem que tomar um certo cuidado com isso. Então é sempre bom consultar o colega, ligar, né? Mais experiente. Se está com dúvida, liga, né? Quem foi meu aluno ou me conhece sabe que eu atendo todo mundo. Professor, posso tirar me chama no Instagram, posso tirar uma dúvida? Sim, né? Na dúvida, pergunta, tá? Na dúvida, pergunta para não fazer besteira e não arrumar dor de cabeça logo no início da carreira, tá? Então é muito importante. Me fala uma coisa, qual a dica que vocês deixariam para quem está começando a advogar na área criminal? Qual a dica que vocês deixariam? Eu acredito que o preparo, né? O estudo mesmo. Se preparar, porque não é uma área fácil, em todos os sentidos que nós falamos aqui hoje, tanto da parte técnica quanto da parte de lidar com os familiares. Então, eu acho que é isso. Preparo, estudo. Preparo, estudo. Você não deve prometer resultados. Sim. Nunca prometa resultados. Estude bastante. Todo mundo tem que saber que você é advogado. Então, faça seu cartãozinho, entregue para a tia Maria, para o tio João. Olha, eu sou advogado, se você precisar de alguma coisa, eu atuo em tal área. Entendeu? Tá com medo, vai com medo mesmo. Você só aprende a advogar advogando. Não tem outra alternativa. Faça parceria se você for inseguro, se você estiver com medo, faça parcerias, isso é importante também. E estude muito, se prepare. Sim, até porque o medo é uma questão natural, só não pode paralisar, né? Para quem vai começar. Friso também que a doutora falou, a questão de estudar. Sempre busca se atualizar, buscar conhecimento, tenha contato com os professores da faculdade, que eu acredito muito, como o Dr. Ricardo disse, sempre deixa as portas abertas e tenha postura e ética. Preze por isso, estudo, postura e ética. Eu sempre falo para os meus alunos, né? O advogado, ele é aquilo que ele lê.
né? Sabe o que eu tenho percebido? Na faculdade de Direito, o pessoal não lê mais, entendeu? O pessoal não quer ler. Aí o que acontece? Se você não lê um livro, você não cria o raciocínio jurídico, você vai ter dificuldade depois no desenvolvimento de uma peça. Então, para trabalhar, então o advogado tem que ler. E eu costumo dizer o seguinte, o advogado, ele não tem que ler só direito. O advogado, ele tem que ter uma bagagem cultural forte. O advogado tem que ler direito, sim, tem que ler direito penal, o direito processual penal, se for a área de atuação dele. O advogado tem que ter que ler literatura, ele tem que ter conhecimento de arte, ele tem que ter um conhecimento vasto, conhecimento, aqueles que são mais religiosos, o conhecimento religioso, que é aqueles que gostam de se aprofundar naquela... Mas ele tem que ter uma cultura diversa, porque isso ajuda muito na argumentação, seja numa sustentação oral, seja num júri, seja na elaboração de uma peça, isso ajuda bastante. Então não adianta, porque assim, ler direito é legal, lógico, nós somos todos bacharéis de direito, nós gostamos de ler direito, mas não ler só direito, ler tudo. Então isso é muito importante. Agora, já partindo para o final do nosso podcast, que parece que foi bacana, eu gostaria que vocês dessem um recado final a respeito, para nós fecharmos aí o nosso encontro de hoje, e aí depois eu arremato no final quanto a isso. Vamos lá, doutora Paula. Bom, então eu agradeço, né, pela oportunidade de participar aqui com os doutores, foi muito legal. E um recado final seria para iniciar na advocacia, como nós temos falado, mesmo com medo, porque, assim, eu como sou religiosa, né, eu entendo que quando a gente se apega bastante a Deus, ele vai direcionando os nossos passos e tudo mais, e é isso. É isso aí. Eu agradeço pela oportunidade. Eu acredito que para os jovens advogados não sejam imediatistas, né? O sucesso na carreira criminal, ou como em qualquer outra área, vem aos poucos. Você tem que se preparar, esteja preparado, estude bastante. Aproveite esse período de faculdade para estagiar. O estágio é muito importante nessas horas, porque te traz um pouco da prática, entendeu? Mesmo que você queira trabalhar na área criminal e atue e estagie, e comece a estagiar em outras áreas, isso é importante para você também, você ter acesso ao que é realmente advogar, seja em escritório, seja na área pública, seja no escritório de um familiar, isso ajuda bastante. Então, para vocês que estão começando agora, não prometam resultados, se preparem, faça cursos, a pós-graduação, ela é muito boa, mas ela não te traz uma prática que outros cursos de prática podem te trazer. Então, é importante fazer alguns cursinhos de prática. Tem muito curso gratuito hoje em dia na internet, que você não precisa aí, ter uma condição financeira para fazer. Então, acho que vale a pena se preparar. E boa sorte para todo mundo, boa sorte para todos aqui. Agradeço a oportunidade, doutor, por ter me convidado, participar também com as doutoras, conhecê-las. Foi uma honra, um grande privilégio compartilhar esses conhecimentos. Dou um recado aqui para os jovens advogados que estão iniciando, que tenha calma, tenha cautela, um passo de cada vez, não se precipite, não prometa resultados e nunca prometa algo que você não possa cumprir, né? Preze muito pelo seu conhecimento, pelo seu nome, né? A advocacia não é uma questão de aventuras, que você pode fazer o que você quer, não é bem isso. E se tiver com medo, o medo é natural. Mas vá com medo mesmo, né? É muito clichê que a gente sempre ouve, vai com medo mesmo, vai dar certo. Uma hora ou outra vai chegar os clientes para você e vai dar tudo certo. É isso aí. Eu quero dizer para vocês três que foi a doutora Paula, a doutora Denise, o doutor Douglas, quero dizer que foi uma satisfação imensa poder receber vocês aqui hoje, né? A Denise e o Douglas foram meus alunos, a Paula não, mas foi uma amiga que eu ganhei aí pelo caminho. Eu quero dizer para vocês assim, realmente vocês têm razão. O advogado ele tem que se comprometer, não tem, né? Eu costumo dizer que o bom advogado ele não promete, ele se compromete. Né? Essa é a verdade. Ele tem que se comprometer com aquilo que ele faz. Realmente a área criminal é uma área fascinante, eu adoro. Não é só questão financeira, lógico, a questão financeira, todos nós queremos um resultado financeiro, porque nós queremos um padrão de vida melhor para nós, para nossa família, mas assim, a advocacia criminal, ela é apaixonante. Eu adoro, né? Eu pego algumas causas criminais que, assim, parece filme, né? E eu me envolvo, né? Eu caio de cabeça lá e fico estudando, pensando, né? Então, eu adoro muito advogar na área criminal. E eu vou falar para vocês não vão se arrepender,
tá? É o que a Denise falou, não adianta querer ser imediatista. As coisas acontecem com o tempo, né? Ah, mas Ricardo, mas os clientes te procuram com mais frequência. Sim, mas eu tenho 22 anos de carreira. Então, quer dizer, hoje as pessoas me procuram, eu tenho um cliente que me procura hoje que eu atendi há 15 anos atrás, né, 20 anos atrás, então quer dizer, isso vai acontecer com vocês, né? Eu costumo dizer que eu não sou diferente de vocês, a única diferença é que eu estou há mais tempo na profissão do que vocês, mas vocês vão chegar lá. Eu já sou, né, um coroa criminalista, eu já não sou mais um jovem criminalista, mas eu mantenho sempre contato com os meus alunos, com os meus amigos, né, aqueles que me conhecem sabem que pode me procurar sempre que possível, tá? Que eu vou estar à disposição de vocês. E eu quero só finalizar agradecendo a participação de vocês mais uma vez. Muito obrigado. Obrigada.